Vamos abrir a Escritura Sagrada na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Peço aos irmãos que me ajudem da intercessão em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Deus, através do seu Espírito, tem falado comigo dentro dessa mensagem já há um tempo atrás, de forma terrível. E aprove Ele nessa noite me conceder a oportunidade de compartilhar mesmo. Prometo ser breve, como diz a pastora, a gente vai até umas 4 da manhã, no nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo de número 4. Depois vamos pular para o versículo 13 ao 15. Todos acharam? Diga amém. Amém. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém, irmãos? Amém. Toda atenção é pouca, no nome de Jesus. Não posso deixar de honrar o meu amigo que está aqui presente conosco, Jade. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando a sua família em nome de Jesus. Corinto era uma importante cidade cosmopolita, localizada na província romana da Acaia, que é a parte sul da atual Grécia, né? Em um grande estimo, aproximadamente 80 quilômetros a oeste de Atenas. Ela estava situada junto a uma das principais rotas comerciais e possuía uma próspera economia. Por esse motivo, grande número de marinheiros e mercadores afluíam de todas as nações à cidade de Corinto. Durante o século I, ela foi uma das maiores cidades do Império Romano e no fim do século II se tornara a mais rica do mundo. Corinto era um centro estratégico de influência para o Evangelho, uma vez que os visitantes que ali ouvissem poderiam levá-lo para todas as partes do mundo. A cidade de Corinto, no entanto, era uma das mais profanas dos tempos antigos. Nela havia abundância de imoralidade, negócios inescrupulosos e práticas pagãs. Dentre as dezenas de religiões pagãs praticadas na cidade, a mais conhecida era a adoração a Afrodite, deusa do amor e da beleza. O templo de Afrodite ficava sobre o ponto mais proeminente da cidade, uma colina chamada Acrocorinto, e alojava 1000 prostitutas do templo. Paulo é enviado pelo Espírito Santo à cidade de Corinto. E durante 18 meses ele trabalha de forma árdua. E a igreja nasce pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Sendo que Paulo se retira para a cidade de Éfeso. 3 anos se passam. E chega até o conhecimento de Paulo, que foi informado pelos da família de Cloe, que começou a vir coisas diferentes na igreja de Corinto. Começou a aparecer inveja, começou a aparecer disputa, começou a aparecer heresia, começou a aparecer dissensão, coisa que não tinha quando Paulo estava lá. Porque era uma igreja poderosíssima. No capítulo 1, verso 7 diz que nenhum dom faltava na igreja. A glória do Senhor se manifestava a cada culto. Aquelas que eram prostitutas do santuário tinham se convertido ao Senhor. E Paulo os instruía, principalmente no uso do véu, porque elas eram carecas, e era o que caracterizava elas como prostitutas do santuário. Só que agora alguma coisa está acontecendo.
Aquele povo que era um em Cristo, agora está dividido. Uns tomaram partido para Paulo, outros tomaram partido para Apolo, outros tomaram partido para Pedro, e outros continuaram com Cristo. Paulo, quando é informado, ele envia a primeira epístola, e ele começa a confrontar aquela heresia que foi disseminada entre os irmãos. Só que o problema todo veio da onde? Qual é a origem do problema? Quem começou a trazer a heresia? Na primeira epístola, quando é enviado, os irmãos recebem, mas alguns dentre os irmãos se manifestam para poder desmerecer a mensagem de Paulo, para poder contestar a autoridade apostólica de Paulo. É aí que se revela os falsos enviados. O texto que nós lemos, Paulo diz em 2 Coríntios que se os irmãos passassem a receber outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, com razão eles passariam a sofrer. Só que a palavra outro aqui na língua grega é diferente da palavra hétero. Outro significa igual, da mesma espécie. Eles não estavam apresentando outro Jesus, mas estavam apresentando de uma forma diferente. Olha a sutileza aí. Não era o mesmo Jesus que se apresentou. Não era o mesmo Jesus que Paulo apresentou. Eles partiram de um princípio verdadeiro. Isso é chamado sofismas. O Espírito não era mais o mesmo que Jesus otorgou. E Paulo, pelo poder do nome de Jesus, ministrou sobre a vida dos irmãos. O Evangelho já não era mais o mesmo, puro. Só que Paulo classifica esses aqui como falsos apóstolos. No grego, pseudo-apóstolos significa falsos enviados. E Paulo vai falar assim: olha, esses aí não foram enviados por Deus, foram enviados por Satanás. Eles são ministros de Satanás. E não fiquem maravilhados com isso, espantados ou escandalizados, porque o próprio Satã tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E não é muito que os seus ministros façam a mesma coisa, se transfigurando em ministros de justiça. Aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. E Paulo fala assim: desses, afasta-te. Porque tudo que a gente recebe deste, com razão sofreremos. Esses são os mesmos que Judas vai falar na sua epístola única. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. No verso 11 ele fala assim: eles entram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da inveja, é o caminho do ciúme, também é o caminho de dar para Deus o que sobra, porque a Bíblia diz que Deus rejeita a oferta de Caim, porque ele deu daquilo que sobrou no fim do dia, e era do fruto da terra. Quem já foi na feira aqui? Já chegou na feira depois do horário? Como é que tá os legumes? Lá no Rio a gente chamava, vamos para Xepa. É ou não é? E era mais barato. Na época da pobreza lá no Rio, a gente só ia na hora da Xepa. A batata de 3 estava 1. O texto diz que no fim dos dias ele apresenta a Deus dos frutos da terra, ou seja, o resto, a sobra, a Xepa. Mas Abel, ele apresentou o primogênito, o melhor que ele tinha para Deus. E foi falado nessa noite de primícia. A gente não pode entrar pelo caminho de Caim. O caminho do homicídio também, porque a Bíblia vai falar que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno.
e matou o seu irmão. E por que causa matou o seu irmão? Porque as obras do seu irmão eram justas e as obras dele eram más. Aí você entende porque muitas pessoas tentam te matar. Porque quando você começa a fazer obra justa, aquele que faz obra má, ele não vai ficar contente com isso, ele vai tentar te matar de alguma maneira. Judas vai deixar claro que eles vão pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da ganância. Os falsos enviados. 2 Pedro capítulo 2, verso 3 vai falar: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Por avareza, por amor, por apego ao dinheiro, farão do povo negócio com palavras fingidas. Só que o versículo 1 vai dizer assim, houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, que vão introduzir encobertamente heresias de perdição. A gente tem que estar muito ligado naquilo que nós estamos ouvindo e principalmente de quem nós estamos ouvindo, porque atrás de uma voz sempre haverá uma inspiração. A inspiração pode ser humana, a inspiração pode ser divina e a inspiração pode ser diabólica. E aqui nós estamos plantados pelo Senhor num ministério onde a liderança tem uma inspiração divina para nossas vidas. E para mim eu aprendi que é o suficiente. Tudo aquilo que vem de fora, que confronta o que Deus usa a minha liderança para me instruir, eu tenho que rejeitar. Porque se eu abraçar, eu vou sofrer. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus também falou desses. Em Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20, ele vai falar: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pseudoprofetes, no grego, que significa impostor religioso, falso vaticinador, falso profeta, falso enviado. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, roupa de crente, cara de crente, linguagem de crente, mas interiormente são lobos devoradores. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente com quem a gente recebe em casa. João vai falar assim: ei, meus filhinhos, se alguém vem ter convosco e não traz a mesma instrução que a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras mais. Em Efésios 5,11 diz: não sede participante com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as abertamente, porque o que eles fazem oculto, até dizer é torpe. E Jesus continua dizendo no capítulo de número 7 de Mateus, sobre os frutos, porque a gente vai reconhecer pelo fruto, não é pelo dom, não é pelo talento, não é pela eloquência, não é pela retórica, não é pela teologia, não é porque a pessoa prega bem ou canta bem, não é porque a pessoa aparenta ser de Deus, mas ele fala após a instrução que eles virão como ovelhas, mas são lobos devoradores. Verso 16: pelos seus frutos, porventura, vocês conhecerão a eles, porque não pode colher uva de espinheiro, nem figo de abrolho. Olha que coisa profunda. Eu moro na roça, Léo, e quando eu quero manga, eu vou no pé de manga, eu não procuro no pé de goiaba. Não tem como você achar fruto bom numa árvore má. Ele está deixando isso aqui claro. Verso 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Não tem como eu ir no pé de manga pegar goiaba. Não tem como eu ir no pé de goiaba, que também tem lá, para pegar manga. Não tem como eu ir lá no pé de cajá pegar mamão. Tudo isso tem lá no meu quintal, graças a Deus. Porque cada árvore dá o seu fruto. E esses que aparentemente são de Deus, não podem dar bons frutos. E se você ouve ou vai até uma pessoa dessa, o que você vai colher são maus frutos. Só que ele deixa claro, ele termina dizendo no verso 20 pela segunda vez: pelos seus frutos vocês o conhecerão.
E sabe o que as pessoas hoje não buscam no homem e na mulher de Deus? Caráter. Julga ser de Deus pelo dom, pelo talento, e não pela sua conduta, pela sua índole, pelo seu caráter. Esse aí é homem de Deus, é marido da mesma mulher até o dia de hoje? Ou já está no 5º, no 6º, no 7º casamento? Estou falando que a esposa faleceu, teve traição não, mas é porque não gostou, substitui. Conheço muitos assim, estão por aí pregando. Os falsos enviados que causaram problema na igreja de Corinto, ministros de Satanás, Paulo deixa claro, se transfiguraram em ministros da justiça. E o povo, coitado, muitas vezes sem discernimento, abraçaram, receberam. A gente precisa ter muito cuidado com aqueles que são enviados no nome de Deus, com aqueles que falam coisas no nome de Deus. Tudo deve passar pelo crivo da Escritura Sagrada. Paulo fala, examine tudo e retende o bem. O que vem de Deus a gente retém. Mas ele fala, examine tudo. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo fica maravilhado pelos crentes. Ele fala assim, graças damos sem cessar diante de Deus, porque vocês receberam a palavra da nossa pregação, não como sendo nossa, mas como verdadeiramente ela é, palavra de Deus que opera com eficácia na vida dos que creem. Ficou maravilhado porque os crentes estavam dando credibilidade àquilo que Paulo estava transmitindo da parte de Deus, porque eles chegaram a um nível de discernimento que os conduziu a entender que não era Paulo que estava falando, mas era o Espírito Santo que estava usando a vida de Paulo. Mas em Atos 17:11 também diz que os de Bereia foram mais excelentes do que esses. Sabe por quê? Porque os de Bereia, quando entrava a dúvida, será que é Deus que está falando? Não, eles abriam a Escritura e diz, eles examinavam todos os dias para ver se o que estava sendo falado estava em conformidade com aquilo que estava sendo escrito. Aleluia. Porque hoje está o modismo, né? Toma posse, recebe, e as pessoas estão tomando posse de coisas que não vêm de Deus. E o vento vem junto. Cuidado, muito cuidado. Analisa o fruto da árvore. João Batista, quando ele vê se aproximando algumas autoridades religiosas, ele vai falar assim, vou dar um conselho para vocês, produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quem sabe o que é arrependimento aqui? Será que tu sabe mesmo o que é arrependimento? Os gregos traduziram arrependimento como metanoia, metanoeu, mudança de mente, de vida. Só que arrependimento em língua hebraica é a palavra techuvá. Techuvá significa retorno. Ela vem de uma raiz primitiva chamada chuve. Chuve significa voltar-se. O arrependimento verdadeiro é quando nós retornamos para Deus, quando nós nos voltamos para Deus. Isso é arrependimento. E quando Jesus começa a pregar, ele não fala assim, ei, crê em mim, que o carro vai chegar. Crê em mim, que eu vou te tirar do aluguel. Foi isso? Crê em mim, você que está solteiro, que o cônjuge está sendo enviado. Foi isso? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se voltem para Deus, porque o reino de Deus está chegando. E é tempo de eu e você se voltar para Deus e abandonar o pecado, deixar de lado tudo aquilo que nos distancia de Deus. Aleluia. Porque esses falsos enviados, eles só instruem as pessoas a se afastar de Deus. Transformaram Jesus, o mediador entre Deus e o homem, o único mediador, num ponto de contato, para a pessoa ter o que ela tanto deseja, simplesmente ou somente aqui na terra. Jesus, Papai Noel, Paulo não falou? Se você receber outro Jesus, é igual, da mesma espécie, mas sendo apresentado de uma forma diferente daquele que se apresentou, tu vai sofrer. E a pior punição, o pior sofrimento que a gente pode receber
é ficar de fora naquele dia. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o mediador entre eu, você e Deus. Sem Ele a gente não pode chegar no Pai. As demais coisas, olha a importância que Ele dá para isso. As demais coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se já estás mortos com Cristo, Colossenses 3, buscai as coisas do alto onde Cristo está. Buscai as coisas de cima e não da terra, porque já estás mortos e a vossa vida é escondida em Cristo. E quando Ele se manifestar, aí sim, a gente vai ver que recompensa nós receberemos. Cuidado com aqueles que são enviados, que tentam te desviar do caminho. Cuidado com aqueles que chegam para você para falar coisas no nome de Deus, que choca com aquilo que tu recebe de Deus através da liderança nesse lugar. Esses falsos enviados aqui de Corinto, os falsos profetas, eles tentaram de alguma forma jogar o povo contra a liderança, que era Paulo, que foi usado por Deus naquela época. Entenda isso. Toda palavra que vem através de quem quer que seja, profeta, profetiza, Jesus Júnior, como diz a pastora, independente de quem seja, toda palavra que vem para a sua vida, que confronte aquilo que tu recebe através da sua pastora, ei, o conselho que eu te dou, chega até ela o mais rápido possível e comenta tudo aquilo que você ouviu. Foi isso que os da família de Croy fizeram. Eles poderiam até ser chamados no dia de hoje de fofoqueiro. Sim ou não? Já foram fazer fofoca para Paulo. Paulo falou, até importa que haja essas coisas no meio de vós, para que os que são sinceros na fé se manifestem. Se você é sincero na fé, você tem que se manifestar e chegar até a tua liderança. Tudo aquilo que Deus tem, irmão, para nós, entenda isso. Satanás sempre terá uma fotocópia. Tem muita gente que está recebendo algo do diabo achando que é de Deus, porque parece que é de Deus, mas não é de Deus. O Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus há um só Espírito, Efésios 4. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, senão um espírito de paz. O Espírito de Deus não vai me dar uma revelação que vai invalidar a revelação que Ele deu para a minha liderança. Isso não existe. O Espírito de Deus otorgou uma visão à pastora, como otorgou a Paulo, e foi estabelecida. E a obra está fluindo. Só que eu quero entrar num ponto aqui para eu encerrar. A gente já vai dar meia-noite. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Mateus capítulo de número 13, versículo de número 25, que os homens dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu, quando a semente cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Mas quem semeou o joio? O inimigo. Mas só que ele só conseguiu semear, o texto diz, mas dormindo os homens. Por isso que nós não podemos dormir, não podemos relaxar, precisamos ficar na torre de vigilância, porque Satanás, ele sabe, e ele é oportunista, ele espera o momento certo, o momento que a brecha é aberta para poder semear os seus ministros, para poder semear o joio. E o verso de número 41 nos revela quem são os joios.
A parte B do texto diz assim: tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Característica do joio: promove escândalo, iniquidade. Iniquidade aqui, no grego, é a palavra anomia. A é partícula negativa. E nomia vem de nomos. Nomos é lei, ou seja, sem lei. São aqueles que não querem se submeter à autoridade constituída por Deus através da vida da nossa pastora. Rebeldes, insubmissos. Volto para Judas 11. Eles vão pelo caminho de Caim, de Balaão, e perecem na contradição de Corá, do rebelde, daquele que se levantou contra a autoridade de Moisés, daquele que conseguiu persuadir uma multidão. Todo mundo é santo, irmãos. Olha o argumento dele, né, Jader? Partiu de um princípio verdadeiro. Toda a congregação é santa. Em Levítico 19:2, Deus não falou que todo mundo devia ser santo como ele era santo? Então ele usa a escritura e ele consegue persuadir muita gente a se levantar contra a autoridade constituída por Deus. Só que a Bíblia diz que Deus ouviu. Cuidado com aquilo que você fala, porque a pessoa pode não estar presente, mas Deus sempre estará. Sua liderança pode não estar presente, mas Deus está. Deus ouve e Deus vê. E a Bíblia diz através de Naum que é o culpado Deus não tem por inocente. A Bíblia diz através de Jesus que não há nada que esteja encoberto que não haja de ser revelado. Paulo ainda vai falar para Timóteo: há algumas coisas que se revelam precedendo o juízo, mas outras se manifestam depois. Uma coisa é certa: uma hora vem a luz, uma hora vem à tona. Joio é aquele que vive sem lei, na desordem, na bagunça, insubmisso, rebelde. A gente tem todo o direito de contestar alguma coisa. A gente tem todo o direito. Se a evangelista Bianca falou algo aqui que acho que isso aí fugiu da escritura, mas Jesus fala: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Entendeu isso? Entre ti e ele só. Eu peco quando eu não vou até a pessoa, eu vou até as pessoas. Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. A igreja de Corinto quase foi destruída por causa disso. Mas eu acredito no nome de Jesus que, conscientizados nessa noite, a gente vai lutar contra tudo aquilo que for semeado por Satanás, tudo aquilo que foi enviado por Satanás, para tentar trazer divisão nesse ministério, para tentar jogar um contra o outro, e principalmente contra a liderança. A pastora falou aqui num princípio aqui: quantas rebeliões é joio, trigo não se levanta. Trigo passa a moenda que tiver que passar, mas não se levanta contra a autoridade que é constituída por Deus. Ele se levanta contra a autoridade que não é constituída por Deus, é enviado de Satanás, é ministro transvestido, camuflado, transfigurado. Ele se levanta, porque ele é sincero da fé. Mas contra a autoridade constituída por Deus não se levanta. Princípio para ser honrado é obediência, irmãos. Para quebrar maldição é obediência, irmão. É respeito, é reconhecimento. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, de quem você está ouvindo. E principalmente nas mídias sociais. Cuidado com aquilo que você ouve. A Bíblia fala para a gente não entrar em questões loucas e nocivas, em debates acerca da lei, genealogia e coisas intermináveis, que mais serve para destruição, dissensão, perturbação do que a edificação que consiste na fé. Ah não, eu vou assistir um debate. Cuidado. Você pode se desviar nesse momento, recebendo uma palavra que contraria o que tu recebe aqui. Meu entendimento foi aberto. O que a pastora falava lá está errado, o que o irmão falou está certo. Aí muitos não saem do lugar para congregar com o irmão, permanecem no mesmo lugar. Aí como que fica num lugar?
olhando para a sua autoridade e não reconhecendo mais ela como autoridade de Deus sobre a tua vida. Fala, Deus! Como que permanece? Vai começar a semear em outros corações. Cuidado. Cuidado. Jesus fala 2 vezes: pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Não vá buscar fruto bom onde não tem, só tem fruto ruim. Quem está entendendo, diga amém. Meu Pai amado. Irmãos, inúmeras experiências eu tenho com isso. Não vou relatá-las aqui porque são fortíssimas, gravíssimas. Não estou falando de coisas que eu ouvi na internet, não, irmão. Falando coisas que eu experienciei e Deus permitiu para poder estar falando nessa noite. Para a gente vir para cá foi uma luta muito grande. E é até o dia de hoje. Mas graças a Deus o vento já está passando. Porque esse ministério aqui é um ministério sério, irmão. Pastor, eu estava sentado ali, a palavra que Deus me deu para a senhora foi em Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que os outros diz, brinda o teu coração, a couraça da justiça. Dê sempre ouvido ao que Deus fala e pensa a teu respeito. E nós precisamos ajudar a nossa liderança, respeitando, obedecendo. Se tu está aqui, irmão, seja fiel a Deus aqui onde Ele te plantou. Se Deus tiver que falar contigo, Ele vai usar a sua liderança, alguém do ministério vai falar através da palavra. É só você ficar atento. Não se precipita e vai buscar revelação em outro lugar. Tu pode ser enganado com um falso enviado e te apresentar um Jesus diferente, ministrar sobre você um espírito diferente. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel pereceu porque existia no meio deles populacho, Números 11:4, vulgo, no hebraico, Asaf Suf. Sabe o que significa? Multidão promíscua. Aqueles que vieram do Egito com o povo. E através deles o povo começou a desejar as coisas do Egito. Foram influenciados. Paulo lá na frente vai falar: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus traz a cordonize, mas não foi para abençoar o povo, não. Foi para executar o juízo. Pois a Bíblia diz que eles ainda estavam comendo com a carne entre os dentes, e a ira de Deus se acendeu e Deus matou todo mundo. Cuidado com os conselhos que você está recebendo e de quem você está recebendo. Cuidado com aquilo que direciona você. Cuidado com aquele que vai na sua casa. Ah, Deus mandou eu vir aqui. Liga para a sua pastora. Pede para ela buscar a Deus e se testifica. Eu passei um processo um tempo atrás, e há muita gente, até algumas pessoas que estavam à minha volta, mas nunca vinham até mim. E eu falei assim: por que eles não vêm até mim? Ah, não, porque o mistério de Deus é comigo. Eu falei: vigia, não é o Espírito Santo, não. Cuidado. Se coloca de pé. Essa obra aqui do inferno quase destruiu a igreja de Corinto. Paulo diz que tudo que foi escrito, todas as coisas nos sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, a quem são chegados os fins dos tempos. Então tudo que Deus permitiu estar aqui é para nos conscientizar, para sermos avisados, estarmos vigilantes. Seja fiel a Deus no lugar onde Ele te plantou. Seja fiel a Deus nos dias de culto que Deus estabeleceu nesse lugar. Eu recebia muitos convites para pregar em muitos lugares, irmão. Mas eu tenho que ser fiel a Deus na casa onde Deus me plantou. Um tempo agora o pastor falou assim: vem pregar aqui dia de domingo. Domingo tem culto lá na minha igreja. Marca outro dia que não tenha culto.
Irmãos, eu aprendi com Deus, sabe o quê? Se Deus falar comigo assim, não vai que eu tenho um propósito, eu vou falar com a minha pastora. E o mesmo Deus que falou comigo que não deu de confusão, vai testificar com ela. E ela vai falar assim, pastor, pode ir porque Deus tem um propósito. Do contrário, eu não vou. Porque eu não saio debaixo da obediência, da desobediência. E o verdadeiro servo de Deus, o trigo, ele não está andando por aí, como muitos itinerantes aí, ó. Só por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, ó. Se lembra? Pregando por causa disso aqui, ó. Caminho de Balaão, amou o prêmio da ganância. Eu fui pregar no Rio um tempo atrás, antes de vir para cá, e o irmão falou assim, tem uma agenda para você já de mais de 20 dias. Eu falei assim, muito obrigado, que Deus te abençoe, eu tenho compromisso com a minha igreja lá em Cabo Frio, eu estarei lá. E cumpri meu compromisso aqui, não ganhei um centavo, e lá eu ganharia muito. Cuidado com as propostas. E estava precisando muito. Mas Deus é quem nos sustenta e é quem nos honra. A bênção dele enriquece e não traz consigo dores. Eu quero orar por você nessa noite que entrou aqui, que se encontra afastado. Levanta a tua mão assim. Eu quero ver você. Está afastado? Está afastada? Quem entrou aqui nessa noite está afastado? Quem entrou aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Não perca essa oportunidade, não. Jesus quer falar aquela palavra de Mateus 25 para você. Vinde, bendito de meu Pai, possui está reservada a vós desde a criação do mundo. Aproveita essa oportunidade que Ele está te dando. Está aqui afastado? Levanta a sua mão, quero ver você. Pastor, eu estou afastado, me afastei. Desviado não, desviado é o inimigo. Para ele não tem como voltar, mas para você tem. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus nessa noite. Tem alguém aqui no nosso meio? Vem à frente, sai do seu lugar e vem à frente se tiver. Não perca essa oportunidade. No culto como esse, eu estava de bermuda e camiseta, cabelo grande, no mundo do rock, na feitiçaria, com piercing na boca, piercing na sobrancelha, tatuagem exposta. E o pastor, quando fez o apelo, uma palavra simplória como essa, eu estava lá na frente já, com os braços abertos, entregando a minha vida para Jesus. E para a glória de Deus, eu estou até o presente momento. Porque vale a pena. Vale a pena. Isso não é utopia. Vale a pena. Tem ninguém não? Que Deus possa estar abençoando nessa noite a todos. Eu devolvo a pastora Márcia, no nome de Jesus.